E se eu te disser que existe um direito garantido ao trabalhador para ele encerrar o contrato por culpa do seu empregador, mas garantindo todas as verbas rescisórias? Fica aí nesse vídeo, o Direito de Quem Trabalha vai te mostrar como é esse direito. Muitos trabalhadores, por não conhecer os seus direitos, acabam sendo prejudicados na hora de sair da empresa, principalmente aquelas que vêm descumprindo os deveres contratuais. Eu quero falar com você hoje a respeito da rescisão indireta, que é uma forma do empregado, do trabalhador, rescindir o contrato sem perder as suas verbas rescisórias. Pense bem, o empregador, como muitos trabalhadores sabem, tem o direito de rescindir o contrato com o seu empregado pela justa causa, ou seja, o patrão aplica uma justa causa ao seu empregado em razão de faltas que ele vem cometendo no seu contrato. Da mesma forma, a lei garante ao trabalhador, ao empregado, a justa causa contra o seu empregador. Então, se o seu patrão, a sua empresa, vem descumprindo regras do contrato de trabalho, você, como trabalhador, também tem o direito de rescindir o contrato sem perder os seus direitos às verbas rescisórias. Muitas pessoas, por viverem situações difíceis na empresa, acabam pedindo a demissão e desconhecem a rescisão indireta, que é esse direito garantido pela lei. Mas fica até o final, porque eu vou contar para você que em casos, mesmo quando você pede a demissão, mas motivado por faltas da empresa, você continua tendo o direito de obter rescisão direta e o pagamento completo das suas verbas rescisórias. Rescisão indireta é sobre justiça. Se a empresa vem cometendo irregularidades, você tem o direito de rescindir o contrato e garantir as suas verbas rescisórias. Situações, então, que dão a você a possibilidade de rescindir o contrato sem perder os seus direitos. Aqui vão algumas delas. Fique atento, porque você pode estar vivenciando algum desses exemplos. O primeiro deles, atraso de salário ou a falta de pagamento deles. Então, se a empresa vem cometendo essa irregularidade, deixando de pagar o seu salário tão merecido em razão do seu trabalho há muitos meses, ou vem havendo faltas recorrentes no pagamento desses salários, pode ser uma situação em que dá a você o direito à rescisão indireta. Mas saiba, não é qualquer atraso que dá a possibilidade de você rescindir o contrato. Ela precisa ser algo grave. Por exemplo, vamos pensar no atraso de salário. Então, se a empresa já vem cumprindo, já vem acarretando esse atraso há pelo menos 5 ou 6 meses e recorrente, isso tem prejudicado você a pagar as suas contas, então é uma situação grave que a empresa precisa corrigir. Se não corrigido, você tem direito à rescisão indireta. Ou pode haver também a falta mesmo do pagamento de salário. Então, se a empresa já vem descumprindo, faltando com o pagamento do salário há mais de 3 meses, ou pouco menos, mas que de alguma forma te prejudique de maneira severa, isso pode ser causa também para rescisão indireta. Infelizmente, também ocorre muitas vezes de a pessoa, você trabalhador, estar sofrendo algum tipo de assédio na empresa. E isso é muito grave. Então, se existem gestores, líderes que estão acarretando uma pressão indevida sobre você, que prejudique até mesmo os resultados que você precisa produzir para a empresa, pode ser também uma situação que acarreta o direito à rescisão indireta. Pense bem, você, por exemplo, precisa de equipamentos para poder trabalhar, os chamados EPIs, equipamentos de proteção individual, para que você possa desenvolver as suas funções e não corra risco no seu ambiente de trabalho. Se a empresa descumpre essa regra do contrato, ou seja, não está atendendo os deveres dela de fornecer esses equipamentos para você e gerando a você então um risco alto de acidente ou dano à integridade física, pode ser também um motivo de rescisão indireta, uma vez que a empresa está agindo de maneira irregular a um dever que ela tem contigo. Outro fator é a alteração prejudicial do seu contrato de trabalho. Então imagine uma redução do seu salário, uma alteração de função, alteração injustificada do seu horário de trabalho, colocar você para trabalhar em outra cidade diferente daquela a qual você foi contratado. Isso são situações que podem ser consideradas abusivas e, se prejudiciais a você, dá o direito de rescisão indireta. Imagine só, um vendedor que trabalha a partir do que ele vende na empresa, ou seja, ele depende das vendas para poder obter as suas comissões e a empresa coloca ele para cuidar de estoque, passa o dia inteiro cuidando de estoque, prejudicando, por exemplo, a sua função de vendedor e, lógico, o seu salário também. Então, se provada essa situação, pode acarretar a rescisão do contrato de maneira indireta, punindo a empresa por meio da rescisão contratual. Exigir trabalho além das suas capacidades físicas, também uma situação grave. Então, imagine só que você está retornando de um afastamento médico e o médico determinou algumas restrições em relação ao seu trabalho. Você, por exemplo, não pode carregar peso e a empresa insistentemente coloca você para cumprir funções que agravam o seu problema de saúde. Outra situação que tem sido, infelizmente, muito comum nos contratos de trabalho é a empresa deixar de pagar o teu FGTS. Essa é uma falta grave, já reconhecida pela Justiça. Então, se a empresa, de maneira reiterada, não está pagando o seu FGTS, é uma situação que pode acarretar a dispensa indireta, ou seja, você
punir a empresa com a rescisão contratual. Agora eu vou dizer para você como que você faz para poder garantir que a sua rescisão indireta seja reconhecida na justiça. Mas antes disso, eu vou pedir para você deixar o seu comentário, compartilhar e curtir esse vídeo para que ele possa ser distribuído para outras pessoas que também precisam dessa informação. Então, de que forma você vai conseguir obter o reconhecimento judicial da sua rescisão indireta? Primeiramente, documentando tudo. É necessário que você reúna uma série de provas para poder demonstrar que a empresa vem faltando com os deveres contratuais. Ela vem cometendo irregularidades que gera, por exemplo, a você o direito de rescisão indireta. Então pense bem, reunir mensagens, provas de WhatsApp, documentos, recibos, tudo isso vai ajudar você na hora de pedir a sua rescisão direta. Bem como as testemunhas, que talvez tenham presenciado alguma situação, por exemplo, de assédio. Outra situação é, comunique à empresa da sua rescisão indireta. Não simplesmente abandone o seu contrato de trabalho, o seu emprego, deixando para pleitear a rescisão indireta posteriormente, depois de algum tempo, depois de você talvez ter conseguido o emprego. Faça isso imediatamente. Mostre para a empresa que você está rescindindo o contrato em razão das faltas que ela vem cometendo. Isso pode ser por meio do correio, um AR, pode ser por meio da mensagem de WhatsApp ou algum e-mail. Então existem muitas maneiras de você dar uma formalidade a essa rescisão indireta. Esse ponto é bem importante, porque talvez você peça a rescisão do contrato de maneira errada e isso pode prejudicar você lá na frente, no momento de reconhecer na justiça. Então se você tiver alguma dúvida de como comunicar à empresa da rescisão indireta, talvez você precise de algum auxílio, alguma consulta de advogado. Então ele vai te ajudar, vai te mostrar como é a maneira correta de fazer isso sem que prejudique os seus direitos. Outra informação muito importante é que a rescisão indireta, ela deve ser reconhecida pela justiça. Então não basta você apenas comunicar à empresa que está rescindindo o contrato em razão das faltas que o seu empregador vem cometendo e esperar que a empresa pague todas as suas verbas rescisórias. Você precisará dar formalidade a isso, ou seja, comunicar à empresa da rescisão indireta e entrar com uma ação na justiça. E aí você, além do pedido de rescisão indireta, vai poder questionar outros direitos que você julga que foram descumpridos pelo seu empregador. Eu acho que você já entendeu que a rescisão indireta é uma justa causa que você aplica ao seu empregador, quando o contrato ainda está vigente. Lembra que lá no início eu disse para você que traria uma situação que garante a você a rescisão direta, mesmo quando você pede demissão? Então eu vou explicar como funciona. Acontece muitas vezes que o funcionário, por não suportar mais as situações de irregularidade na empresa, acaba simplesmente pedindo a demissão e acha que por ter pedido a demissão não terá mais direito à rescisão indireta. Mas não é assim que acontece. A justiça já vem reconhecendo que quando você, mesmo tendo pedido a demissão, mas entrando com a ação judicial, consegue comprovar que esse pedido, o encerramento do teu contrato, foi por causa de irregularidades cometidas pela empresa, por exemplo, falta de pagamento de salário, atrasos ou falta de pagamento de FGTS, você tem sim o direito de reverter esse pedido de demissão. Então o que o juiz vai fazer? Ele vai anular esse pedido de demissão seu e vai entender que a rescisão do contrato ela se deu por culpa do empregador. E isso garantirá a você todos os seus direitos rescisórios. E qual exatamente é a diferença de um pedido de demissão para uma rescisão indireta? Ou seja, que direitos você garante no pedido de demissão e quais os direitos você garante na rescisão indireta? O pedido de demissão, como você deve saber, vai garantir a você o saldo de salário, as férias proporcionais e o 13º proporcional. Já a rescisão indireta, você vai garantir aqueles direitos que você teria caso a empresa tivesse te dispensado sem justa causa. O que isso quer dizer em termos de direitos rescisórios? Então você vai obter o aviso prévio indenizado, o seu saldo de salário, as suas férias proporcionais, o seu 13º proporcional, a multa de 40% do FGTS, a possibilidade de você sacar o seu FGTS e também garantir o seu seguro-desemprego. Então veja bem, há uma grande diferença entre simplesmente pedir demissão e obter o reconhecimento da rescisão indireta na justiça. Nesse último caso, você garante uma série de direitos que não teria na outra situação, tal como se você tivesse sido dispensado sem justa causa. Cuidados muito importantes que eu preciso reforçar aqui contigo. Não abandone o seu emprego. Ou seja, não simplesmente deixe de trabalhar na empresa sem fazer nenhum comunicado a ela do motivo do porquê você não está indo mais trabalhar. Formalize isso por meio de algum documento, algum e-mail ou uma mensagem de WhatsApp. Assim você terá a possibilidade de entrar com ação e garantir a sua rescisão indireta. Tome muito cuidado também com o prazo para você entrar com a ação. Então não basta você comunicar à empresa que está rescindindo o contrato por culpa dela, mas é necessário que além disso você entre com a ação no período de 2 anos
contados a partir da data em que você parou de trabalhar na empresa. Se você está sofrendo com um ambiente de trabalho abusivo na sua empresa, ou o seu empregador vem cometendo irregularidades contra o seu contrato de trabalho, tal como esses exemplos que eu citei no vídeo, ou algum outro que você considere grave, saiba que a rescisão indireta é um mecanismo para você garantir o recebimento das suas verbas rescisórias e pôr fim ao contrato. Mas é fundamental que você haja da maneira correta para não perder o seu direito. Então é preciso que você cumpra determinado procedimento para obter o pagamento das suas rescisórias de maneira completa. Gostou desse conteúdo? Então eu vou pedir para você curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, se inscreva no canal Direito de Quem Trabalha e distribua a quem você achar que precisa dessa informação. Até o próximo vídeo.